Vamos apresentar mais um mistério. Nossa viagem hoje vai nos levar até o outro lado do planeta em busca de mais um mistério. Vamos desembarcar na Austrália no ano de 1948. Imagine caminhar por uma praia silenciosa ao amanhecer e encontrar um homem morto, perfeitamente alinhado contra um paredão de concreto, sem documentos, sem ferimentos, sem identidade. As etiquetas de suas roupas arrancadas, como se alguém quisesse apagá-lo do mundo, e dentro de seu bolso, um bilhete minúsculo recortado de um livro persa, dizendo apenas Tamam Shud está terminado. Esse é o caso do Homem de Somerton, um enigma que atravessa gerações, desafia especialistas e parece esconder um segredo ainda maior do que a morte em si. Mas a questão que inquieta investigadores até hoje é perturbadora. Por que alguém faria tanto esforço para impedir que o mundo soubesse quem ele era? Na manhã de 1º de dezembro de 1948, por volta das 6h30, a polícia de Adelaide foi acionada por um casal que caminhava pela Somerton Beach. Eles encontraram o corpo de um homem elegantemente vestido, recostado como se estivesse apenas cochilando. Mas nada naquela cena era casual. O terno estava limpo, o rosto relaxado e os sapatos engraxados. Algo incomum para quem supostamente teria caminhado pela areia durante a noite. Testemunhas afirmaram que o homem já estava no local horas antes. Uma mulher relatou que o viu mover o braço lentamente, como quem espanta um inseto. Mas nenhum inseto foi encontrado no corpo. Ele realmente estava vivo naquele momento. Ou aquele movimento foi apenas uma ilusão criada pela tentativa de dar sentido ao inexplicável. O corpo foi levado ao Royal Adelaide Hospital. A autópsia, conduzida pelo patologista John Burton Cleland, revelou sinais contraditórios. O estômago apresentava congestão e sangue, compatíveis com envenenamento, mas nenhum veneno conhecido foi detectado. As pupilas extremamente contraídas sugeriam agentes químicos usados na clandestinidade, mas os exames não confirmaram nada. Por que alguém morreria de forma tão misteriosa sem deixar rastros fisiológicos claros? Ou será que alguém removeu, de forma altamente técnica, qualquer traço que pudesse revelar a substância fatal? Outro detalhe inquietante chamou a atenção. Todos os rótulos das roupas haviam sido removidos com precisão. Nada indicava quem o homem era. Isso levanta outra pergunta inevitável. O próprio Somerton Man retirou as etiquetas, ou alguém fez isso por ele? E por qual motivo? A investigação avançou quando a polícia encontrou uma mala deixada na estação ferroviária de Adelaide, registrada no dia 30 de novembro, um dia antes da descoberta do corpo. Dentro dela havia roupas masculinas sem etiquetas, um estilete improvisado, ferramentas modificadas, um carretel de linha laranja raro, itens de higiene e uma calça remendada com uma técnica de costura comum no Reino Unido, mas pouco usada na Austrália. Nada ali apontava para o cotidiano de um homem comum. Era um conjunto organizado demais, calculado demais, como se pertencente a alguém que precisava viajar discretamente, ajustar suas roupas sem depender de ninguém e evitar deixar rastros. Por que alguém comum carregaria ferramentas modificadas? Para que servia o estilete alterado? Seria para abrir fechaduras, manipular mecanismos, ou talvez se defender? O ponto mais perturbador da investigação surgiu quando um pequeno pedaço de papel foi encontrado, costurado dentro de um bolso oculto da calça do morto. Nele estavam impressas as palavras Tamam Shud, retiradas do livro Rubaiyat do Omar Khayyam. O livro original foi encontrado no banco traseiro de um carro, cujo dono alegou Tailou encontrado. Alisem, saber como. Na contracapa havia uma sequência de letras maiúsculas, organizadas em padrões que muitos acreditam ser algum tipo de código. Até hoje não foi totalmente decifrado. Seria uma mensagem final? Um relatório? Um aviso, ou instruções destinadas a alguém que nunca as recebeu? O livro também continha um número de telefone. Ao rastreá-lo, a polícia chegou a uma enfermeira chamada Jessica Thompson, moradora do Glenelg, a poucos minutos da praia onde o corpo foi encontrado. Jessica negou conhecer o homem, mas registros policiais afirmam que ela ficou visivelmente abalada ao ver a reconstrução facial do morto. Seus joelhos tremeram, ela levou a mão ao rosto e ficou pálida. Por que tamanha reação? Se ela não o conhecia, Jessica admitiu ter dado um exemplar do Rubaiyat a um homem anos antes, mas nunca revelou seu nome. O que ela temia estava protegendo alguém, o Rui, a si mesma. O período histórico era delicado. Em 1948, o mundo vivia o início da Guerra Fria.
a Austrália se tornava um ponto estratégico para operações secretas, e Adelaide abrigava instalações militares e centros de comunicação de alto nível. Essa não era uma cidade qualquer, era um ponto de observação global. Especialistas começaram a considerar a hipótese de que o Somerton Mann fosse um agente estrangeiro. Outros acreditavam que ele podia ser um desertor, ou alguém que sabia demais. Se esse fosse o caso, quem teria interesse em garantir que ele jamais fosse identificado? Outra linha investigativa considerava um caso pessoal, talvez um romance proibido, um conflito íntimo, ou uma ameaça velada. A frase Tamanchud poderia ser interpretada como um adeus, ou como um recado deixado para alguém em específico. No entanto, a ausência de toxinas identificáveis no corpo inviabiliza a teoria de suicídio de forma convencional. Mas existe um detalhe pouco comentado. Alguns venenos usados em espionagem nos anos 40 evaporavam rapidamente do organismo, desaparecendo sem deixar quase nenhum traço detectável, especialmente com a tecnologia da época. Isso levanta outra pergunta perturbadora. O Somerton Mann poderia ter sido morto com um agente químico que só hoje começamos a compreender? Nos anos 2000, testes genéticos reacenderam o caso. O pesquisador Derek Abbott buscou vínculos entre o morto e Jessica. Ele descobriu que o filho de Jessica, Robin, tinha características físicas raras que coincidiam com as do Somerton Mann. Isso levantou a hipótese de que Robin pudesse ser filho biológico do homem encontrado morto. Mas Robin morreu antes que testes concluíssem essa ligação. Jessica sempre manteve silêncio absoluto. Por que uma enfermeira aparentemente comum esconderia tanto sua ligação com um homem desconhecido? Seria medo, proteção ou lealdade a algo maior? Em 2022, análises forenses apontaram que o morto poderia ser Charles Webb, um engenheiro elétrico australiano desaparecido na época. Mas essa revelação trouxe mais perguntas do que respostas. Não há registros claros de por que Webb estaria em Adelaide. Não há provas de ligação dele com Jessica. E nada explica a presença do bilhete persa, do código indecifrável, das roupas sem etiquetas, das ferramentas modificadas ou da mala abandonada. Se o Somerton Mann era realmente Webb, onde estão os rastros de sua vida anterior? Por que ele desapareceu tão completamente? Essa suposta identificação não explica a reação intensa de Jessica, nem o código misterioso encontrado na contracapa do livro. Também não explica por que o bilhete Tamanchud estava escondido em um bolso oculto, e muito menos por que as etiquetas das roupas foram removidas com tanta precisão. Mais de 70 anos depois, uma pergunta continua ecoando na praia de Somerton. Quem era aquele homem sentado contra o muro, com um bilhete persa no bolso e uma vida inteira apagada com precisão? Um espião, um desertor, um amante rejeitado, um mensageiro silencioso, ou um homem comum tragado pelos mecanismos invisíveis da Guerra Fria? Ou talvez fosse alguém cuja história era tão perigosa que nunca deveria vir à tona. O caso do homem de Somerton permanece como um monumento ao desconhecido, um lembrete perturbador de que algumas vidas desaparecem com tanta precisão que parece que foram apagadas por mãos invisíveis. O caso do homem de Somerton permanece como um monumento ao desconhecido, um lembrete perturbador de que algumas vidas desaparecem com tanta precisão que parece que foram apagadas por mãos invisíveis. E se este mistério jamais for resolvido, talvez seja porque ele nunca deveria ter sido encontrado. Ou se o próprio morto pudesse voltar à vida e possa finalmente desvendar mais um incrível mistério.